Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês ao vivo nesse nosso evento aqui do I2X Talks, que dá Bayer, no aprimoramento dessa nova tecnologia que é a Intacta 2 Extend. A essência do encontro de hoje está em trocar informações e fazer as suas avaliações em termos de resistência de plantas daninhas. É o que nós vamos fazer agora, uma avaliação especificamente na área de cerrado brasileiro, que a gente considera que é responsável por 2/3 da produção de soja do país, claro, considerando o Brasil Central, o Centro-Oeste, o Mato Piba, de forma geral. Está conosco aqui pelo Mato Grosso do Sul o professor Fernando Grigoli, pesquisador da Fundação MS, que vai nos dar avaliação, portanto, do Mato Grosso do Sul, e por parte do Mato Grosso, o professor Anderson Cavenaghi, da Univag, do Centro Universitário de Várzea Grande, e o Altieres Teixeira, pesquisador da Fundação MT. Muito bem, vamos começar pelo Anderson Cavenaghi. Professor, qual é a avaliação, como é que nós estamos no Centro-Oeste de forma geral, no Mato Grosso, que é a sua área mais de abrangência? A situação está controlada ou incontrolável a resistência das plantas daninhas? Bom, primeiramente a área de abrangência realmente é Mato Grosso, é uma área extensa. A gente tem vários projetos que recebem amostra dos produtores que têm dificuldade de controle da planta no campo, e eles nos mandam amostra para a gente verificar isso. Nessas verificações, a gente tem recebido bastante buva resistente a glifosato, a gente tem um foco de Amaranthus palmeri também resistente a glifosato e aos herbicidas ALS, e gramíneas, que é principalmente pé de galinha resistente, alguns pontos resistente a glifosato, detectado por outros pesquisadores, e resistente a CCase, e amargoso resistente a glifosato. E também as plantas que são tolerantes ao glifosato, como erva quente, trapoeraba, enfim, que são corda de viola, etc. Corda de viola. Sim, mas a pergunta permanece. Sob controle ou perdemos o controle? A gente tem bastante áreas. Da Amaranthus palmeri ainda está sob controle, mas é um problema latente. O Amaranthus palmeri é um problema latente que a gente tem comentado, a gente tem conseguido mantê-lo nas áreas iniciais. Isso é bastante importante, é um trabalho que tem sido feito com a pesquisa, com a fiscalização, INDEA, MAPA, e também, obviamente, com os produtores que têm colaborado com o trabalho. Mas outras plantas que não têm esse cuidado, esse foco de cercar, como buva, como amargoso, tem espalhado. Então, picão preto. Picão preto, mas assim, corda de viola é uma reclamação muito grande, que é um resultado de um plantio de quase 95% de soja RR. Quando você usou muito glifosato, a gente acabou selecionando plantas que eram tolerantes a ele. Então não é apenas uma questão de desleixo, descuido do produtor, pelo contrário, foi a alternativa que ele encontrou. Foi a alternativa que ele encontrou e simplificação do sistema. Porque se ele continuasse usando pré-emergentes, outras alternativas de mecanismos de ação, talvez a situação não estaria como está. Bom, professor Anderson, nós estamos aqui no lançamento de aprimoramento da Intacta 2, né? A essência do trabalho de hoje aqui é o uso do dicamba, mas até esse momento, enquanto não chegar essa tecnologia, nós estamos meio a perigo, vamos dizer assim, como é que é a expressão que eu vou usar, mas enfim, sem controle? Não exatamente. O problema é óbvio que a gente tem que ver o lado do produtor e ver o custo-benefício também. A gente sabe que ele leva muito em conta o custo da lavoura dele. Mesmo assim, a gente tem outras alternativas. Dicamba vai fazer parte das alternativas importantes, porque ela traz mecanismos de ação diferente do que a gente está acostumado a usar, traz uma tecnologia nova, traz uma genética provavelmente melhorada, então vai ser bastante importante. Mas temos sim outras ferramentas para trabalhar também no campo, como herbicidas que a gente usava há 20 anos atrás. Eles continuam no campo. Então temos que ter alternativas e temos que fazer a rotação. Exatamente. E dicamba vai fazer sim parte dessa rotação. É uma tecnologia extremamente interessante. E é bom que se divulgue com precauções, tomarmos cuidados para não perder a eficiência desse herbicida. Exatamente, para que não façamos o que nós fizemos com o glifosato. Fernando Grigoli, da Fundação MS. Como é que está a situação no seu estado? Bom, em Mato Grosso do Sul nós temos diversos problemas com resistência. A buva e capim amargoso são os principais e eles estão infelizmente espalhados por todas as regiões produtoras do estado. Temos também um problema crescente com picão preto, com trapoeraba também. Então a situação ela é bastante preocupante. Os cheques de mercado hoje, o padrão utilizado pelo produtor, infelizmente vem perdendo eficácia ao longo do tempo. Então a gente está em uma situação de possibilidade de controle hoje dessas ervas, mas infelizmente uma necessidade de inputs de novos herbicidas, e isso
acaba acarretando em aumento de custo de produção por parte do agricultor. Como figura de linguagem, qual é o sinal? Vermelho, amarelo, azul, verde? É amarelo. É amarelo o sinal. A gente tem solução, a gente tem ferramenta disponível no mercado, talvez não tão fáceis de serem encontradas na distribuição no nosso estado, mas a gente tem possibilidade. Agora é uma questão do agricultor entender essas possibilidades, se forçar a utilizar esses produtos pré-emergentes, outros ingredientes ativos que a gente tem disponível para conseguir ter um alto índice de controle dessas ervas. A recomendação, então, é rotação? Sem dúvida nenhuma. Áreas que têm o uso de herbicidas rotacionados, sem dúvida nenhuma, o problema de plantas daninhas resistentes e tolerantes ao glifosato é muito menor e o manejo é muito mais fácil. Agora, essa situação de resistência está em todo o estado do Mato Grosso do Sul ou tem áreas que estão livres desse problema? Para a buva e amargoso é espalhado, é generalizado. A gente fomenta técnicas de cultivo, como por exemplo o milho consorciado com braquiária, que reduz demais a população de buva, então facilita muito o manejo. E também o manejo outonal, com o uso de herbicidas diferentes num período do ano em que o agricultor não utilizaria corriqueiramente, isso ajuda demais. Mas é fato que é um problema que está posto na mesa e aonde se cultiva soja e milho em Mato Grosso do Sul, a gente vai conviver com buva e conviver com amargoso. Ainda mais em períodos de recuperação de preço, dificilmente o produtor vai largar a prática que ele vinha executando. Como é que você vai enfrentar esse problema, Fernando? Bom, o papel da pesquisa é nada mais do que mostrar para o agricultor o problema que a planta daninha pode causar de fato. Então, quanto mais novos ingredientes ativos que ele usa, não novos de lançamentos, mas novos ingredientes dentro daquela área, quanto mais ele visualizar o impacto de técnicas de cultivo e de boas práticas agrícolas na propriedade, melhor vai ser o resultado dele e no longo prazo a gente estima que a redução de custo vai acontecer. Então talvez no primeiro momento, o produtor que lança a mão ao manejo outonal, ele pode entender essa aplicação como um custo a mais de produção, mas a gente não tem dúvida que no médio e longo prazo isso retorna, sem dúvida nenhuma, em uma redução de custo de produção. Tá certo, Fernando, a gente volta com você. Altieres Teixeira, da Fundação MT. Vocês são notabilizados por fazer dias de campo constante, passando informação, trazendo o produtor, explicando. Qual é a realidade que você encontra hoje em termos de resistência de plantas daninhas? Bom, é um problema frequente, crescente e desafiante. Hoje nós temos a situação no nosso estado de um cenário onde o custo de produção tem aumentado. A gente precisa de mais aplicações para resolver o problema que antigamente já resolvia de forma mais fácil. De outro ponto, muitos produtores ficaram durante muitos anos fazendo uma aplicação de um único produto, ou no máximo 2 moléculas dentro da propriedade. E o que a gente vê hoje? Que o sistema de produção ele precisa ser mais complexo e a gente explorar outras alternativas que não o herbicida. Você posicionar bem o material, você posicionar material vigoroso, você acrescentar dentro da propriedade o uso de plantas de cobertura, sistemas mais integrados. Planta de cobertura minimiza, resolve, como é que você define isso? Ela ajuda bastante, é um componente interessante. A braquiária, principalmente? Braquiária, crotalária, milheto, independente. Mas aí o produtor vai ter que fazer a separação dos seus talhões, fazer uma pizza. Sim. Vai ter que deixar um pouco a soja de lado. Será? Mas principalmente na segunda safra, uma safrinha, umas áreas mais limitantes, é interessante fazer, de certa maneira, colocar essas tecnologias. Ou até mesmo a rotação de tecnologias. Você tem hoje, por exemplo, dentro do algodão, várias tecnologias inseridas que você pode rotacionar na segunda safra. O milho, utilizar os herbicidas de milho para ajudar a manejar essas plantas daninhas dentro do sistema. Utilizar os herbicidas de algodão, utilizar os herbicidas que entram em pastagem, braquiária, para te ajudar dentro desse manejo de plantas daninhas. Thierry, aqui nós estamos no lançamento de aprimoramento da Intacta 2, a Extend. Estamos falando de resistência, estamos falando da alternativa de uso do dicamba. Como é que você avalia isso? É apenas mais um lançamento, mais um produto que vem, ou é uma coisa, uma questão fundamental de sobrevivência do produtor? Bom, nós, como o professor Anderson já comentou, nós temos hoje alternativas interessantes que a gente pode utilizar com sucesso. Assim como o dicamba, outros produtos que as empresas buscarem lançar, vai nos auxiliar muito como ferramentas para a gente poder lançar mão. Ter mais opções. Mais opções e ferramentas que tragam a curto prazo um retorno econômico para nós. Um baixo investimento. Tá certo. Vou voltar aqui para o Fernando. O Grigoli da Fundação MS, no mesmo tocante da questão dessa nova ferramenta. A gente sabe que o dicamba não é novo, é uma recuperação de um herbicida que está vindo para ser usado nesta nova ferramenta que é a tecnologia da Intacta 2.
Como é que você vê isso em termos de utilização? É apenas mais uma ferramenta ou uma situação que pode resolver um grande problema? Bom, a possibilidade de uso de dicamba em pós-emergência de soja é uma possibilidade interessante, é uma ferramenta que agrega sem dúvida nenhuma ao produtor. E a nossa linguagem junto aos produtores ela é muito simples, e que talvez o cuidado todo tem que ser tomado em torno disso. A cada input tecnológico que você dá no sistema, e o dicamba e o Extend não é só o dicamba, é um sistema todo que vem por trás. Esse input tecnológico ele vai demandar uma profissionalização e uma tecnificação do agricultor em toda a cadeia dentro da fazenda. Então, tanto o proprietário quanto os gerentes, os aplicadores vão ter que ser treinados. É uma plataforma diferente que pode trazer benefícios. Mas tem que seguir o protocolo. Sem dúvida nenhuma, tem uma série de recomendações, uma série de boas práticas agrícolas, e o agricultor seguindo esses processos tem tudo para agregar dentro da necessidade de cada talhão e de cada propriedade. Certo. Professor Anderson, para a gente encerrar, do seu ponto de vista dessa nova tecnologia, qual é a recomendação que você dá aos produtores? Sabe, aguarde, tá, ou preste muita atenção para a gente continuar evoluindo. Como é que é a sua avaliação final? Bom, na verdade continuar prestando atenção no que está acontecendo na lavoura, né? Então, vale como exemplo os Estados Unidos, né? Então, a gente tem um país que está com mais problema que a gente e que chega a um índice de 70% de uso de pré-emergente porque a situação está complicada. Nós estamos chegando hoje de 20% a 30% e há pouco tempo atrás era bem menos que isso, era 6% de uso. Então, a gente vai assumindo as tecnologias conforme as coisas vão complicando. E, na verdade, a gente tem que prestar atenção para ser bem proativo, né? É isso que a gente sempre pede. Na verdade, a gente tem sido reativo. Então, quando a gente passar a conseguir ser proativo, provavelmente a gente reduz esse problema também. Pois é, a conclusão que a gente chega nesse encontro e com a avaliação desses nossos pesquisadores da área do Cerrado o objetivo, claro, é aumentar a eficiência, aumentar a produtividade, mas essencialmente prestar atenção na atuação dessas ferramentas para baixar custo. Então a mensagem que fica é: seja um produtor responsável, eficiente, né, e muito atento à questão de sobrevivência da sua atividade. Nós estamos num estágio muito bom de recuperação de preços, mas precisamos focar a redução de custos para conseguir esse aumento de produtividade. O Notícias Agrícolas vai trazer mais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados no meu Brasil. Muito obrigado, voltamos já.